A paz do Eterno para os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero voltar a falar sobre a nova ordem mundial. Essa agenda 2030, ou seja, a agenda 2030 que eles estão falando aí. Em 2019, meus irmãos, 2019, 2020, eu lancei um vídeo onde eu mostrei uma capa de uma revista do Emmanuel Macron indo para a China, para poder estabelecer a nova ordem mundial. Eu vou até colocar a capa da revista na tela aí para vocês verem. O que acontece? Quando ele veio da China, logo surgiu a pandemia. E aí eu lancei um outro vídeo mostrando que a pandemia era o pontapé inicial que eles estavam dando para estabelecer a nova ordem mundial. Eu lancei um vídeo mostrando que a finalidade da pandemia era quebrar a economia do mundo inteiro. E nesse vídeo eu falei, vai vir a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, e se for preciso eles criam até um vírus novo. Mas que eles vão quebrar a economia mundial, eles vão quebrar. Então vou colocar até um pedacinho do vídeo aí que eu gravei para vocês verem. Então esse vírus aí, meus irmãos, ele não vai parar por agora. Eles mandam a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda, e se for preciso eles criam até um vírus novo. Mas eles não vão parar, enquanto eles não verem a economia mundial caída. Então, como vocês puderam ver, meus irmãos, essa questão ela não vai parar. Por quê? Porque agora saiu aí esse vírus novo. Esse vírus aí que estão chamando aí de varíola do macaco. Tudo isso aí, meus irmãos, foram criados por eles. Esses vírus, essas pandemias, tudo foi criado por eles para poder quebrar a economia do mundo inteiro. E essa questão hoje da nova ordem mundial, da Agenda 2030... todos hoje estão falando isso escancaradamente. Eles não estão escondendo mais. Tem até esses jornais aí, como os Pingo nos Is, que falam sobre essa questão. Vou colocar também aí um pedacinho do vídeo aí. Vou colocar vários vídeos nesse vídeo meu, mostrando tudo que nós estamos falando desde 2017. Então vou colocar mais um pedacinho aí de um vídeo aí, do Pingo nos Is, deles falando sobre essa nova ordem mundial, essa Agenda 2030. Por quê? Porque ela começou a ter andamento agora, então não vai voltar atrás mais. Isso aí agora, meus irmãos, é da agora para o fim. Vou colocar aí um pedacinho do vídeo aí, do Pingo nos Is, falando sobre essa Agenda 2030 aí. Então, Fernandes, Trudeau, Biden, Macron, esses governadores patéticos brasileiros, o Supremo Tribunal Federal, todos esses que estão fazendo essa cantiga de Agenda 2030, estão, na verdade, são os prepostos, né? São aqueles, os úteis desta congregação. E essa congregação está levando a sua vida, você que está assistindo, está levando a sua liberdade tranquilo, na mão grande. Você passou por toque de recolher. Você tem que injetar substância experimental. E se você não fizer isso, você não trabalha. Você está achando isso normal. Então, como os irmãos puderam ver, todos hoje já estão cientes dessa Agenda 2030. Os jornalistas, todas as pessoas que estão informadas aí, estão cientes dessa Agenda 2030, que é a nova ordem mundial sendo estabelecida. Por quê? Porque para eles estabelecer essa nova ordem mundial, é como eu falei para os irmãos, eles têm que quebrar a economia do mundo inteiro para que o mundo se sujeite a um governo único, a uma moeda única e a uma só religião. Então eles já deram o pontapé, eles já começaram o estabelecimento da nova ordem mundial. Essa questão de um governo único, de uma só religião, todas as religiões já sabem disso, que vai ter um governo único. E que esse governo único ele será liderado pelo anticristo, pelo antimachia. Até o Edir Macedo já lançou um vídeo falando sobre essa Agenda 2030 aí e sobre o governo do anticristo, do antimachia. Eu vou colocar um pedacinho do vídeo dele aí para vocês verem. Está chegando a hora, pessoal. Amém? Está chegando a hora. Está chegando a hora. Já está determinado. 2030 vai haver uma agenda com 17 itens. E quase 200 nações, as principais nações, assinaram, inclusive o Brasil, que vão concordar
com esses 17 itens da eleição ou do surgimento do anticristo. Em 2030. Em 2030. Então, como os irmãos puderam ver, o Edir Macedo ele não está errado nessa questão, não. Ele está correto. Por quê? Porque eles tudo sabem disso. Eles já sabem que vai surgir um governo único. E que esse governo único será liderado pelo anticristo, pelo antimachia. Então, tudo que está acontecendo no mundo aí hoje já foi programado, meus irmãos. Foi programado por eles. Eles agora estão cumprindo essa agenda 2030. Por exemplo, essa varíola do macaco aí. Isso aí já estava no desenho dos Cips. Os desenhos do Cips já mostravam isso aí. O Cips sentado no sofá com o macaquinho do lado. E ele também com o corpo todo empolado ali. Ó. Vou colocar a capa aí para vocês verem. Por quê? Porque eles estão, então, cumprindo a agenda 2030. Até 2030, eles querem que o governo do anticristo já esteja estabelecido sobre a face da terra. Então, eu acredito que agora em 2023 vai começar a tribulação. Eu acredito que em 2023 vai começar a tribulação. Primeiro vai acontecer o arrebatamento, eu acredito que vai acontecer na Páscoa. Na Páscoa de abril de 2023. E aí mais 7 anos de tribulação, nós chegamos em 2030. Porque se não acontecer o arrebatamento na Páscoa do ano que vem, meus irmãos, uma coisa é certa, o caos já vai estar estabelecido. Porque como o arrebatamento não aconteceu agora em 2022, tem a possibilidade também dele não acontecer em 2023. E se ele não acontecer em 2023... vai vir uma fome mundial, nós já sabemos disso, que eles estão criando a crise na área alimentar, na área energética, na área política, em todos os lugares eles estão criando uma crise mundial. Então, nós podemos ver que essa guerra lá na Ucrânia, aquilo ali é para quebrar a Rússia, porque a Rússia não se sujeitou a essa nova ordem mundial. Nem a Rússia e nem o Brasil. O Bolsonaro não está alinhado com a Agenda 2030. E nem o Vladimir Putin. Então o que eles querem fazer agora? O alvo agora é o Brasil. Eu lancei um vídeo falando que quando o Donald Trump caísse, quem iria ser perseguido seria o Bolsonaro. O Bolsonaro agora virou o alvo deles. Eles querem derrubar ele porque ele não está alinhado com a Agenda 2030. Olha o vídeo aí que ele fala aí da questão da China ter fechado as suas fronteiras lá, que a China fechou os seus portos ali de navio ali, tá tudo fechado. Por que ela fechou? Ela fechou não é por causa da pandemia, ela fala que é, mas não é por causa da pandemia, ela fechou para poder quebrar a economia do mundo inteiro. Eles querem travar a engrenagem da economia. Então o Bolsonaro ele fala sobre isso, ele fala que tudo isso aí é um propósito para poder quebrar as nações, quebrar os países. Eu vou colocar o vídeo do Bolsonaro aí falando isso para vocês verem. O que está acontecendo com a China? E as consequências para nós aqui? Insumos já começam a faltar pelo mundo. Será que é a parte 2 do ataque à economia para derrubar nações? Mais um motivo para nós emperrarmos mais ainda. Então, meus irmãos, a questão agora é o Brasil e a Rússia. Eles querem tirar a Rússia do caminho. Mas a Rússia, quem vai tirar ela é o Eterno, na guerra de Gog. E aí o alvo é o Brasil. Porque o Brasil tem um presidente que não é alinhado com a nova ordem mundial. Se o Lula ganhar, aí a igreja vai passar um perrengue aqui no Brasil. A igreja vai sofrer muito. Porque eles querem fazer de tudo para derrubar o presidente Bolsonaro. Nós temos que orar muito para aquele homem ali, porque aquele homem ali foi levantado pelo Eterno. Aquele homem ali eu comparo ele com o Ciro, lá do Velho Testamento, que ajudou Israel. Ajudou Israel, o rei Ciro. Então eu comparo o Bolsonaro com ele. Ele foi levantado pelo Eterno, porque ele é um homem que crê nas Escrituras, que crê no Eterno, apesar de não conhecer o nome dele, mas ele crê no Eterno. Então, se aquele homem cair, a igreja vai sofrer uma perseguição terrível. Por quê? Porque aqui, o Brasil, como eu mostrei para os irmãos no mapa mundial, vou até colocar a foto do mapa mundial aí para vocês verem. O Brasil é o refúgio, aonde o Eterno vai guardar a igreja. Lá vai que o Eterno vai alimentar a igreja no deserto. O deserto é aqui.
vai alimentar a igreja por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a igreja vai estar aqui no Brasil, ela vai estar sendo alimentada aqui pelo Eterno. O Eterno vai colocar esse lugar aqui como sendo refúgio para ela. Então a perseguição, ela está tremenda em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro está sofrendo ataque de todos os lados porque eles querem derrubar ele. É a luta do mal contra o bem. Se aquele homem cair, a igreja vai sofrer terrivelmente aqui no Brasil uma perseguição vinda do anticristo, do antimachia, do filho da perdição. Mas eu creio que ele não vai cair, eu creio que ele vai ficar até o final da tribulação, porque eu vejo ele como o rei Ciro, e como o Eterno falou no livro de Apocalipse capítulo 12, aqui é o lugar onde ele vai alimentar a igreja. Eu creio que ele não vai só alimentar, ele vai proteger ela, porque lá fala que o dragão vomitou água da sua boca para destruir a mulher. A água ali é um exército. O anticristo vai mandar um exército para poder tentar destruir a igreja aqui no Brasil. Mas aí diz que a terra se abriu e engoliu a água. Ou seja, um terremoto e vai engolir o exército da besta. Não vai permitir com que ele venha destruir a igreja do Eterno, que vai estar sendo protegida aqui no Brasil. Uma outra questão que eu quero passar para os irmãos é com respeito a essa crise aí, essa crise energética que está acontecendo aí. E essa crise alimentar. A Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores de trigo, são um dos maiores produtores de trigo e de milho. E aí agora eles não estão produzindo, por quê? Porque estão em guerra. Então isso vai gerar uma fome no mundo inteiro. A Índia já travou lá mais de 40 mil caminhões, travou lá vários navios, não deixou transportar o trigo para outros países. Falou que vai reter o trigo no país deles. Então, uma coisa é certa, meus irmãos, o caos vai chegar. A gasolina, esse preço que está aí, por quê? Porque a Rússia não está vendendo petróleo para outros países, está sofrendo sanções. A Rússia agora está fechando as torneiras para o gás lá para a Europa. Aquilo ali vai gerar uma crise energética terrível, meus irmãos. Então, não tem mais volta. Uma coisa vai levar a outra, uma coisa vai levar a outra. Agora é uma cadeia, vai desencadeando tudo agora. Uma coisa vai levando a outra coisa. Tudo vai cair. Nós estamos confiantes que o arrebatamento vai acontecer na Páscoa do ano que vem. Mas se não acontecer, meus irmãos, a crise vai ser terrível. Então, nós temos que precaver Deus da agora, porque o que vai vir aí... O ser humano vai passar coisas horríveis aí. Essa fome aí, ela não vai ser brincadeira não, meus irmãos. Então, esse vídeo aí que eu quero deixar para os irmãos. Fica na paz do Eterno, meus irmãos. Dizer a vocês que por muitas vezes o nosso inimigo não está nas vielas, no topo de um morro ou nas ruas perdido por aí armado. Muitas vezes os nossos inimigos estão dentro de um gabinete com ar-condicionado e ali um burocrata que inferniza a vida de vocês após o cumprimento de uma missão. Civis e militares, precisamos de todos para garantir a nossa liberdade. Porque os marginais do passado hoje usam de outras armas, também em gabinetes com ar-condicionado, visando roubar a nossa liberdade. E começam roubando a nossa liberdade de expressão. Começam fustigando as pessoas de bem, fazendo com que elas desistam do seu propósito. Nós, Forças Armadas, nós, Forças Auxiliares, não deixaremos que isso aconteça. Nós defendemos a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade. Estão falando de reunião para definir, para que os países signatários iriam definir se é pandemia ou não para o mundo todo, é isso? Pelo que eu sei, está embrionário, mas o Brasil não entra nessa. O Brasil é autônomo não entra nessa, pode esquecer. Já falei com relações exteriores, tá? Essa proposta, se for para frente, não vai ser com o Brasil. Até porque eu fui o único chefe de Estado do mundo que não aderiu àquelas questões do lockdown. O único.